bem com você? Eu espero que sim. E hoje eu vou falar sobre como você pode fazer a sua declaração de renda para os seus investimentos e de forma geral. Se você quer saber, fica comigo até o final. Se você pegar o seu computador ou até o seu celular e botar gov.br/Receita Federal, você vai ter acesso ao site da Receita Federal e pode fazer ou elaborar a sua declaração de imposto de renda por 3 métodos: através do aplicativo, através do método online e através do programa. E se você optar pelo programa, você tem que entrar lá na opção de baixar o programa para baixar no computador e dar iniciativa à sua declaração. A grande novidade é que você pode fazer o pagamento do DARF da sua declaração através do Pix com o seu CPF. E é interessante dizer que qualquer pessoa que fez qualquer que seja a operação na Bolsa de Valores, tendo lucro ou prejuízo, ou nenhum dos dois, tem que sim declarar o imposto sobre ou declarar seu investimento na Receita Federal. As obrigatoriedades também são dadas para as pessoas que receberam mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributários, mais de 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, ou quem possui imóveis ou bens, de forma geral, pelo menos até dezembro de 2021, com um valor mínimo de R$300 mil. Quem veio do exterior para o Brasil também precisa declarar seu imposto de renda aqui, se chegou até dezembro. E também todos aqueles que possuíram renda bruta maior de R$ 142.798,50 durante os 12 últimos meses. Assim que você entra, existem algumas abas, e a primeira aba é a aba da identidade do contribuinte. Nessa aba é pedido suas informações, como por exemplo seu nome, título eleitoral, data de nascimento, endereço, ocupação principal e etc. A segunda aba é a aba de dependente. O filho, ou pelo menos algum enteado, ou alguma criança que dependa de você, com menos de 21 anos ou 24 anos se estiver estudando. Pode também ser uma criança que você tenha guarda judicial, e para qualquer uma delas é preciso informar o CPF e, não obrigatoriamente, você também pode informar e-mail e número de telefone. É obrigatório também informar se essa criança ou essa pessoa mora com você ou não. E também precisa informar os rendimentos, caso essa pessoa tenha, Se for, por exemplo, um jovem que estagia ou qualquer que seja a profissão ou o estágio dele que traga um rendimento, ou até mesmo com bolsas. A terceira aba é o de alimentandos. Nela, você vai colocar os dados da pessoa que você paga a pensão alimentícia na justiça. A quarta aba é a de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas. Você vai colocar aqui o CPF ou CNPJ da fonte pagadora e o quanto você recebeu. Na quinta aba são as dos rendimentos tributáveis recebidos de PF/exterior, que no caso se qualifica para as pessoas autônomas. Os médicos, por exemplo, que receberam de alguém específico, e aí vai colocar o CPF desse alguém específico com um valor. Isso também se aplica a aluguéis e até um canal no YouTube que você possui uma renda passiva, por exemplo. Na sexta aba são os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva. Aqui se enquadra os rendimentos de aplicações, como por exemplo de algum CDB. Deve ser preenchido os dados da corretora ou banco da instituição financeira que o seu investimento, que o seu dinheiro está aplicado. E a sétima aba é a aba dos rendimentos isentos e não tributáveis, como por exemplo bolsas de estudos ou até mesmo a aposentadoria. A oitava aba é a de rendimentos tributáveis de PJ, posto com exigibilidade suspensa. Nesse campo, você vai declarar, por exemplo, o dinheiro que é seu por direito, mas ainda está em uma disputa judicial, por exemplo, que é seu, mas você não recebeu. A nona são os rendimentos recebidos acumuladamente. Aqui se aplica se você recebeu algum dinheiro de uma vez só. O tributo será diferenciado, porque basicamente não é de uma única parcela, digamos assim. Nessa opção tem o período de meses acumulados pelo qual esse rendimento é recebido. A décima aba é o imposto pago ou retido. Aqui você vai colocar todos os impostos que já foram pagos no ano passado. E aí, obviamente, você não vai precisar declarar novamente, Ou só declarar, sem ter a necessidade de pagar. A 11ª aba, pagamentos efetuados. Aqui, coloca todas as despesas suas e de seus dependentes, como, por exemplo, os gastos com educação, que se diz respeito à escola, faculdade e especialização, As outros tipos de educação não se enquadram aqui, mas quando você foi para um médico e teve que pagar um plano específico, tudo isso se enquadra também nesse 11º ponto.
ponto. 12º, doações efetuadas. Aqui vai ser as doações feitas para instituições reconhecidas. As doações que não foram para instituições reconhecidas, consideradas como doações informais, não entram aqui, tá? E posteriormente a esse temos as doações diretamente na declaração, que você pode doar no seu imposto, né? Através do seu imposto nesse momento. 14º, bens e direitos. São basicamente todo o seu patrimônio, todos os seus carros, todas as suas casas, tudo que você tiver de patrimônio, até mesmo em criptomoedas, você vai colocar aqui. Posteriormente temos o 15º, que são dívidas e ônus reais. E aqui você colocar todos os valores aí que você tem de dívida, né, que você deve. Não entra o financiamento casa de imóveis aqui, tá? Porque o imóvel ainda não é seu. E o 16º é, no caso, espólio, que diz respeito à morte, né? E aí aqui você vai fazer a declaração, por exemplo, de alguém que morreu. Você vai declarar e comprovar, né, através do CPF dessa pessoa que essa pessoa não existe mais. E aí temos os próximos, né, que são doações a partidos políticos e candidatos. E aqui você tem que botar obrigatoriamente o CNPJ, tá, do partido ou do candidato, porque são obrigatórios aqui. Próximo são importações. Você coloca aí todas as suas importações feitas dentre o período aí. Próximo, verificar pendências. Você basicamente vai verificar aí as pendências e aí entra depois mais 4 subtópicos, né? Que são as atividades rurais, que você vai fazer suas declarações, se for no caso aí do âmbito rural, né? Se tiver atividades do campo rural. Vai declarar também os ganhos de capital, tá? Por exemplo, se você compra um carro, você vendeu e teve um ganho de capital, você vai colocar aqui renda variável, então todas as suas ações aí, todas as suas compras, vendas, seus lucros, você vai colocar no próximo ponto de renda variável. E por fim tem o tópico do resumo da declaração, que aí vai dar todo o resumo da declaração. E claro, que mais as pessoas têm dúvida, né? Porque obviamente é um trabalho bem demorado e não é de uma hora para outra que se faz isso, tem que trazer todos os extratos, relatos de todos os investimentos, de todos os recebimentos, todas as transações, e não é tranquilo assim como alguém pensa. Então, óbvio que eu quero ajudar vocês, então se vocês querem que eu ajude na declaração, entre em contato no meu Instagram, o @ismael #Dionísio, e eu vou sentir o maior prazer de ajudar vocês. Até a próxima e tchau!